Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje a gente vai falar sobre regra de 3 simples. Só que antes de começar a falar sobre regra de 3, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar as atualizações do canal aí toda semana. Toda semana estou postando os vídeos novos e aí você consegue acompanhar esses conteúdos novos que o professor Valtinho aqui está postando aí. Beleza? Para você que durante o vídeo ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder para você com o maior prazer. E para aquele que assistir e já gostar do conteúdo da aula, já deixa aquele like, compartilha com seus amigos aí e espalha falando da aula do professor Valtinho aqui. Tá bom? Então, no vídeo de hoje, então, vamos lá, vamos falar sobre regra de 3 simples. Tá? Então, a primeira coisa, para que serve isso? Para que serve a regra de 3? Aonde que eu uso a regra de 3? Então, a regra de 3, pessoal, é uma regra prática, tá bom? Ela vai ser uma regra prática da matemática. Foi algo que criaram para facilitar o cálculo. Que cálculo? Que problema? Os problemas que envolvem duas grandezas. As grandezas diretamente proporcional ou as grandezas inversamente proporcional, tá? GDP, grandeza diretamente proporcional. GIP, grandeza inversamente proporcional. Tá bom? Então, primeiro, se é uma regra para a gente resolver problemas que envolvem grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional, eu tenho que saber o que é uma grandeza diretamente proporcional e o que é uma grandeza inversamente proporcional. Correto? Né? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é quando que é uma grandeza diretamente proporcional e quando que é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos lá. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado, medido ou comparado. Tá bom? Então são valores que podem ser medidos, podem ser comparados ou podem ser contados. Tá bom? O que vai ser diretamente proporcional? É quando essas duas grandezas elas aumentam de maneira proporcional. Como assim, senhor? Por que tem que aumentar de maneira proporcional? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para você entender essa ideia de proporcional. Se eu falo assim, uma meia é 5, um par de meia é 5, dois pares são 10. Então, ou seja, um par de meia é 5 reais, dois pares de meias são 10 reais. Isso é proporcional, porque você dobrou a quantidade, você dobrou o preço. Agora, se eu falo assim, um par de meia é 5 reais, 3 pares são 10. Já não tem mais proporcional. Não existe proporcionalidade aí. Tá bom? Porque se um é 5 reais e 3 são 12, não existe proporcionalidade aí. Tá bom? Então, diretamente é quando as duas grandezas aumentam de maneira proporcional. Tá bom? Um outro exemplo que a gente tem uma grandeza que é direta, mas não é proporcional. Se a gente comparar a nossa idade com a nossa altura. Então, se a gente for, conforme vai passando os anos, né, se a gente voltar um pouquinho lá, quando a gente nasce e vai passando o tempo, o que vai acontecendo? A gente vai crescendo. Só que a gente cresce de maneira proporcional? Não. Porque quando dobra a sua idade, a sua altura não dobra. Certo? Então, aí nós não temos uma grandeza proporcional. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês essa ideia. Tá bom? Então,
Então, regra de 3, ela vai servir para resolver esse tipo de problema, tá bom? Quando a gente tem uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, só para a gente também poder entender essa ideia de diretamente e inversamente. Diretamente proporcional é quando as duas grandezas aumentam. E inversamente é quando uma aumenta e a outra diminui. Beleza? Então, olhem aqui, ó. Litro de gasolina e preço a pagar. Então, eu tenho que pensar um pouco. Litro de gasolina e preço a pagar. Se eu aumentar a quantidade de litros, né? Então, se eu aumentar a quantidade de litros de gasolina, o que acontece com o meu preço? Também aumenta. Então, se as duas aumentam, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Então, aqui dá para a gente usar a regra de 3. Entenderam? Entenderam? No próximo, ó, velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Se a gente pensar velocidade e tempo para uma mesma distância, quanto mais veloz a gente vai, menor é o tempo. Então, olhem só. Quanto mais veloz, ou seja, mais rápido a gente vai, menor é o tempo. Então, uma grandeza que é a velocidade aumenta e a outra grandeza que é o tempo diminui. Então, uma aumenta e outra diminui. Então, aqui eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Então, aqui também a gente consegue usar a regra de 3. Tá bacana? Tá legal? Então, o próximo aqui, ó. O tempo e distância quando a gente mantém uma velocidade constante, né? Então, quando a gente mantém uma velocidade constante. Então, ou seja, o tempo e a distância, né? Com uma velocidade constante. Você está lá dirigindo o seu carro, né? Então, quanto mais tempo você dirigir, mais longe você vai chegar. Maior vai ser a distância. Perfeito? Tá? Então, quanto maior o tempo que você estiver dirigindo o seu carro, maior vai ser a distância percorrida. Então, se o tempo aumenta, a distância também aumenta. Então, nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Então, ou seja, a gente consegue usar a regra de 3 aqui também. Tá? O outro aqui, ó, o número de operários e tempo de realização do serviço. O número de operários e o tempo de realização do serviço. Vamos imaginar que esses operários eles trabalham com o mesmo ritmo e da mesma forma, tá bom, pessoal? Então, trabalhando no mesmo ritmo e por igual, tá bom? Então, o número de operários e o tempo de realização do serviço. Se eu aumentar o número de operários, eu vou terminar o meu serviço mais rápido. Né? Então, por exemplo, eu vou construir uma casa. Né? Eu vou construir uma casa. Então, se eu tiver 5 operários, eles vão construir num certo tempo. Agora, se eu aumentar o número de operários, o tempo de realização, ele vai diminuir. Tá bom? Então, aqui nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Então, nesses 4 exemplos, então, são problemas na qual a gente pode usar a regra de 3 simples. E agora eu vou mostrar para vocês qual é esse processo, como a gente calcula quando a gente tem um problema de grandeza diretamente proporcional e de grandeza inversamente proporcional. Vamos lá? Pessoal, vamos acompanhar esse exemplo aqui então. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Pessoal, então eu tenho 2 grandezas relacionadas aqui. O engarrafamento do refrigerante, certo? A quantidade de refrigerantes engarrafados e o tempo que isso leva, tá bom? Então, nós temos essas 2 grandezas aqui, né? Então, a gente tem aqui, vamos colocar aqui. A gente tem a quantidade de refrigerantes, de refri, né? E a gente tem o tempo, certo?
Agora a gente vai relacionar essas duas grandezas, tá bom? Então o que a gente tem inicialmente aqui? 3.000 refrigerantes levam 6 horas. Então aqui, ó, 3.000 refrigerantes levam 6 horas. Certo? A pergunta é, quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Beleza? Então aqui, como eu não sei, eu vou chamar de X. Certo? Então aqui eu tenho os refrigerantes e aqui eu tenho os tempos. Agora, só usar a regra de 3. Qual que é a regra de 3? É a multiplicação em X, né? Então, quem que comanda? Só que antes de eu resolver isso aqui, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: a gente tem que ver se essas são grandezas diretamente ou inversamente proporcional, né, pessoal? Não posso sair calculando de qualquer jeito, tá bom? Tem que tomar um cuidado com isso, não posso me apressar. Eu tenho que analisar, tenho que ver se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vamos lá. O que aconteceu com o número de refrigerante? De 3.000 passou para 4.000. Então a quantidade de refrigerantes aumentou. Então e o tempo? Então, ou seja, mais refrigerantes, mais tempo. Né? Então, se 3.000 refrigerantes levam 6 horas, para engarrafar 4.000 refrigerantes, não aumentou o número de máquinas. Né? Não falou nada que aumentou o número de máquinas. Então, se não falou nada sobre o número de máquinas, o tempo também aumenta. Né? Mais refrigerantes engarrafados, mais tempo leva. Então, se é uma grandeza que as duas grandezas aumentam, então nós temos grandeza diretamente proporcional. E se a gente tem uma grandeza diretamente proporcional, a gente usa a regra de 3. Tá? E a regra de 3 é a gente igualar as frações, né? A fração do refrigerante e a fração do tempo. Se são grandezas diretamente proporcionais, é só a gente fazer a multiplicação em x, tá bom? Então vamos lá, x é aqui comanda, então x vezes 3.000, então vai ficar aqui, ó, 3.000x igual a 4.000 vezes 6. 4.000 vezes 6 vai dar 24.000. Agora o 3.000 está multiplicando, vai passar dividindo, então x vai ser igual a 24.000 dividido por 3.000. Aí aqui é fácil, né, pessoal? Os zeros aqui eu posso simplificar. Então, x vai ser igual a 24 dividido por 3, vai dar 8, o quê? 8 horas. Então, para engarrafar 4.000 refrigerantes, a gente vai levar 8 horas. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que o professor responde para vocês. Legal? Pessoal, vejam mais um exemplo de onde a gente usa a regra de 3. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. No mesmo ritmo de trabalho, quanto tempo levariam 40 operários para construir a mesma casa? Então, estou analisando duas grandezas, né, pessoal? Quais são as grandezas que a gente está analisando aqui? A quantidade de operários, tá bom? Então vamos colocar aqui número de operários, certo? E os dias que eles levam para construir essa casa. Então, essas são as duas grandezas. Então vamos lá, completar aqui nossa tabelinha. 30 operários constroem em 120 dias. No mesmo ritmo de trabalho, quanto tempo levariam 40 operários? Então aqui vai ser 40 operários, quantos dias vai levar? Então eu vou chamar de x, não sei. Tá bom? E nesse ponto é que eu peço toda a atenção para vocês. Então, se a gente vai usar a regra de 3, a gente tem que ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, eu posso calcular direto, tá?
Só que se for inversamente proporcional, tem um detalhe que a gente tem que resolver. A gente tem que fazer antes de calcular. Então vamos lá. O número de operários, o que aconteceu com o número de operários? Passou de 30, foi para 40, então aumentou. E pessoal, pensem comigo, raciocinem comigo. Se eu tenho mais gente trabalhando para construir, o que vai acontecer com o tempo? O que vai acontecer com os dias? Vai diminuir, né? Certo? Eu tenho mais operários para trabalhar, eles estão trabalhando no mesmo ritmo, então se eu tenho mais operários para construir a mesma casa, a quantidade de dias vai diminuir. Então, ou seja, uma aumenta e outra diminui. Então, o que a gente faz quando isso acontece? Que quando isso acontece, significa que é uma grandeza inversamente proporcional. Então, se é uma grandeza inversamente proporcional, eu vou ter que inverter uma das frações, tá? Então, aqui eu tenho uma fração, né? Então, aqui, ó, 30 sobre 40, né? Igual, eu vou inverter essa fração aqui, ó. Tá bom? Essa é a dica. Eu poderia ter invertido essa, tá bom? Só eu poderia ter invertido a primeira? Poderia, tá bom? Você escolhe uma para inverter. Vai mudar o resultado? Não. Tá legal? Então, por que eu inverti antes de calcular? Porque é uma grandeza inversamente proporcional. Então, se é uma grandeza inversamente proporcional, a primeira coisa que a gente faz é inverter uma fração. Tá bom? Que fique claro isso, hein, gente? Então, vamos resolver isso agora. O x aqui comanda, né? Então, x vezes 40. Então, 40x igual 30 vezes 120 vai dar 3.600. Né? Agora o 40 vai passar dividindo, então vai ficar 3.600 dividido por 40. Vamos simplificar aqui, né, pessoal? Um zero. E aí, 360 dividido por 4 vai dar 90. 90 o quê? Dias. Certo? Então, essa é uma situação de regra de 3 aplicada à grandeza inversamente proporcional. Então, concluímos aqui. Vimos um exemplo de grandeza diretamente proporcional, um de inversamente proporcional. Se vocês gostaram, deixa aquele like para dar moral para o professor Valtinho aqui, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar as atualizações de conteúdo toda semana. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários para o professor responder para vocês. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.